Olá, seja bem-vindo ao dia 286 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 16, iremos a Colossenses, no capítulo 3, iremos a Ezequiel, no capítulo 46 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 102. Aqui em 1 Reis 16, nós vamos falar do reinado de Baasa, rei de Israel. Nós vamos falar do reinado de Elá, rei também em Israel. Nós vamos falar de Zinri, também rei em Israel. Nós vamos falar do reinado de Onri, também rei em Israel. E nós vamos falar do último rei desse capítulo 16, que é o reinado de Acabe. Também foi um rei em Israel. Vamos a essa leitura desse texto sagrado? 1 Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani, e eu levantei do pó e tornei rei de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez meu povo pecar e provocar a minha ira, por causa dos pecados dele. Por isso eu estou na iminência de destruir Baasa e sua casa, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa, que morrerão na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi seu sucessor. As palavras do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus cavalos de guerra, carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arza, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os seus pecados que este seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois, com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando o acampamento souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia, ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei de Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real, incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo que o Senhor reprove e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 frações. Metade apoiava Tibni, filho de Ginati, para fazê-lo rei, e outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri rebelavam-se mais forte do que os de Tibni, filho de Ginati. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que reinavam antes dele.
andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Omri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Omri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. No 38º do ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei sidônio, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento hoje nós falaremos em Colossenses, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ele dá a instrução para uma vida de viver em santidade, de viver santo. E também ele fala da responsabilidade dos cristãos social, a responsabilidade social de cada cristão. Vamos a essa leitura? Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer de tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, desejos, paixões maus ou a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas, agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova fase já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Marido, ame a sua mulher e não tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando estiverem observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Vamos agora ao profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel hoje, nós faremos a leitura do capítulo 46. Aqui no capítulo 46, o profeta Ezequiel ele continua falando das ofertas e dos dias
sagrados. Vamos a essa leitura que ele fala das ofertas e dos dias sagrados? Essa continuação está em Ezequiel capítulo 46. Diz assim: Assim diz o soberano, o Senhor: a porta do pátio interno, que dá para o leste, ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado, no dia da lua nova, será aberta. O príncipe, vindo do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas da comunhão dele. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá. Mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada com o carneiro será de 1 arroba, e a oferta de cereal com os cordeiros será o quanto ele quiser dar, mas 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeitos. Como oferta de cereal, ele fornecerá 1 arroba com o novilho, 1 arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mas 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor, nos dias das festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de 1 arroba com um novilho, 1 arroba com um carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mas 1 galão de azeite por cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá seu holocausto, as suas ofertas da comunhão, como faz no dia de sábado. Então ele sairá, e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente, vocês fornecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito, como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Com ele vocês também trarão, manhã após manhã, uma oferta de cereal, de 1 cesto de arrobo e 1/3 de galão de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano, o Senhor: se da sua herança o príncipe fizer um presente a um dos seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles para a herança. Se, porém, da sua herança ele fizer um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente aos seus filhos. Dele será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros da sua propriedade. Dará aos seus filhos a herança daquilo que é próprio, propriedade, para que ninguém do seu povo seja separado de sua propriedade. Depois que o homem levou, pela entrada existente, da porta da lateral, até os quartos sagrados que dava para o norte, os quais pertenciam ao sacerdote, e me mostrou um lugar no lado oeste. Este me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal, para levá-las ao pátio externo e consagrar ao povo. Ele então me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos, e cada canto via um pátio. Eram pátios fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos 4 pátios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra, com lugares para o fogo, construído em toda a sua volta, debaixo da saliência. E ele me disse: essas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo cozinharão os sacrifícios do povo. Vamos à nossa última leitura de hoje? A nossa última leitura de hoje se encontra em Salmo 102. Aqui nós vemos uma oração de uma pessoa que está aflita, quase desfalecendo, e derrama o seu lamento, o seu choro diante do Senhor. Vamos ouvir essa oração do aflito, que se derrama na presença do Senhor? Diz assim, Salmo 102. Ouve minha oração, Senhor. Chego a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responda-me depressa.
Esvaem-se os meus dias como fumaça, e os meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como uma coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira. Pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como a sombra crescente, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é a hora que lhe mostras compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras serão amadas pelos teus servos. As tuas ruínas os encherão de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá a Sião e se manifestará a glória que ele tem. Responderá à oração do desamparado, e as suas súplicas não desamparará. Escreve-se isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião, e seu louvor em Jerusalém, quando os povos e reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos seus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, nós retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. É um prazer ter a tua companhia, ter você neste canal abençoado. Até amanhã.